Prosseguindo com a leitura de Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Capítulo 3º, As Origens. Prosseguindo. A história da escravidão na América se distingue das formas mais antigas de cativeiro por duas características principais. A primeira característica é o regime de trabalho. No passado, no mundo antigo, os escravos eram usados em serviços domésticos, nas oficinas como marceneiros e ferreiros, na agricultura, nos navios, marchavam como guerreiros para defender as causas de seus senhores e, muitas vezes, chegavam a ocupar altos cargos administrativos, como os de eunuco, escriba e tesoureiro real. E temos um exemplo para trazer deste caso em que escravos se tornaram altos servidores na corte da Babilônia. Trata-se da história do profeta Daniel. História de Daniel, capítulo 1º, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Daniel na corte da Babilônia. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e assediou-a, sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém de assalto e levou os judeus escravos para a Babilônia. O Senhor lhe entregou em seu poder Joaquim de Judá e o resto dos utensílios que se achavam no templo. Ele os levou a Senaar e colocou os utensílios no templo, no tesouro do templo de seu Deus. O rei ordenou a Asfenés, chefe dos eunucos, que selecionasse alguns israelitas de sangue real e da nobreza, jovens perfeitamente sadios, de boa aparência, bem formados na sabedoria, cultos e inteligentes, e aptos para servir no palácio, e ordenou que lhes ensinassem a língua e a literatura caldeias. Ordenou que lhes ensinassem a cultura dos caldeus. Cada dia, o rei lhes passaria uma ração de comida e de vinho da mesa real. Sua educação duraria 3 anos, no fim dos quais passariam ao serviço do rei. Entre eles havia alguns judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados como escravos para a Babilônia. O chefe dos eunucos mudou-lhes os nomes. A absorção da cultura caldeia, mudança de nome. Chamando Daniel de Baltassar, Ananias de Sidraque, Misael de Misaque, Azarias de Abdenago. Daniel fez propósito de não se contaminar com os manjares e o vinho da mesa real, e pediu ao chefe dos eunucos que o dispensasse dessa contaminação. O chefe dos eunucos, movido por Deus, compadeceu-se de Daniel e lhe disse: Tenho medo do rei, meu senhor, que vos destinou a ração de comida e bebida. Se vos vê mais magros que vossos companheiros, arrisco-me a cabeça. Daniel disse ao guarda que o chefe dos eunucos havia nomeado para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Daniel conversava muito bem, sabia argumentar, era muito bem educado. Por favor, meu senhor, faz uma prova conosco durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Em seguida, compara nosso aspecto com o dos jovens que comem da mesa real e então trata-nos conforme o resultado. Ele aceitou a proposta porque achou razoável e fez a prova durante 10 dias. No fim,
tinham aspecto melhor e estavam mais gordos do que os jovens que comiam da mesa real. Assim, lhes retirou a ração de comida e de vinho, dando-lhes apenas legumes. Deus concedeu aos 4 um conhecimento profundo de todos os livros do saber. Eles alcançaram uma sabedoria tal que dominaram quase que por completo a cultura dos caldeus. Eram sábios de conhecimento muito elevado, resolviam enigmas para o rei. Compreendiam de política externa e relações internacionais, compreendiam sobre o funcionamento sistêmico da economia. Daniel. Deus concedeu aos 4 um conhecimento profundo de todos os livros do saber. Além disso, Daniel sabia interpretar visões e sonhos. Ao se cumprir o prazo marcado pelo rei, o chefe dos eunucos os apresentou a Nabucodonosor. Depois de conversar com eles e testá-los, o rei não encontrou nenhum como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e os tomou a seu serviço. Servidores de primeiro escalão, que tomam decisões políticas, tomam decisões econômicas. E em todas as questões e problemas que o rei lhes propunha, eles o faziam 10 vezes melhor que todos os magos e adivinhos de todo o reino. Daniel esteve no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel teve carreira diplomática longeva. Prosseguindo com a escravidão do professor Laurentino Gomes. No passado, no mundo antigo, os escravos eram usados em serviços domésticos, nas oficinas como marceneiros e ferreiros, na agricultura, nos navios, marchavam como guerreiros para defender as causas de seus senhores e muitas vezes chegavam a ocupar altos cargos administrativos, como os de eunuco, escriba, diplomata, ministro de finanças e tesoureiro real. Temos exemplos bastantes na Bíblia Sagrada. José do Egito, Moisés do Nilo, Daniel da Babilônia. Na América, a escravidão se tornou sinônimo de trabalho intensivo em grandes plantações de cana-de-açúcar, algodão, arroz, tabaco e, mais tarde, café. Escravos eram usados também na mineração de ouro, prata e diamantes. Estavam, portanto, em condições equivalentes à das máquinas agrícolas industriais de hoje. Eram instrumentos de trabalho, como tratores, arados, colhedeiras, colheitadeiras e as plantadeiras nas modernas fazendas no interior do Brasil. Os escravos estavam em condição equivalente à das máquinas agrícolas industriais de hoje, como os tratores, os arados, as colhedeiras, as colheitadeiras e as plantadeiras nas modernas fazendas no interior do Brasil. Nos engenhos de açúcar, trabalhavam em jornadas extensíssimas e muito exaustivas, em turnos e regime de trabalho organizados de forma muito semelhante às linhas de produção que, a partir do final do século XVIII, caracterizariam as fábricas da Revolução Industrial. A segunda característica que diferencia a escravidão na América de todas as demais formas anteriores de escravidão e cativeiro é o nascimento de uma ideologia racista, que passou a associar a cor da pele à condição de escravo. Segundo esse sistema de ideias,
usado como justificativa para o comércio e a exploração do trabalho cativo africano. Segundo esse sistema de ideias, usado como justificativa para o comércio e a exploração do trabalho cativo africano, o negro seria naturalmente selvagem, bárbaro, preguiçoso, idólatra, de inteligência curta, canibal, promíscuo e só podendo subir, ascender à plena humanidade pelo aprendizado na servidão. A escravidão era o meio de purificação do negro. Só podendo o negro ascender à plena humanidade pelo aprendizado na servidão, explica o africanista brasileiro Alberto da Costa e Silva. Sua vocação natural seria, portanto, o cativeiro, onde viveria sob a tutela dos brancos, podendo dessa forma alçar eventualmente um novo e mais avançado estágio civilizatório. As raízes da ideologia racista, que até hoje persiste entre nós, eram muitas, de natureza teológica, filosófica e diversas vezes resultante de observações pretensamente científicas, que se referiam não apenas às diferenças relacionadas à cor da pele, mas também a alguns traços anatômicos peculiares dos negros, como o formato dos olhos, da cabeça e do nariz. A mais antiga e recorrente justificativa teológica para a escravização dos negros africanos é a chamada maldição de Cã, baseada em um trecho da Bíblia. Segundo o capítulo 9 do livro de Gênesis, do mito do povo hebreu, depois do dilúvio, Noé se tornou agricultor e começou a produzir vinho. Certo dia, embriagou-se e dormiu sem roupa, dentro da tenda em que morava. Cã, seu filho mais novo, viu a nudez do pai e, ao invés de cobri-lo com um manto, correu para fazer chacota e contar aos dois irmãos a respeito da situação vexatória em que o pai se encontrava. Cã desonrou Noé. Ao acordar e ouvir a história e observar que estava sendo motivo de chacota, Noé lançou uma maldição contra a descendência de Cã, citando especificamente seu neto Canaã. Maldito seja Canaã, que se torne o último dos escravos de seus irmãos. Segundo essa tradição, os descendentes de Canaã teriam ido para a África, onde se tornariam escravos até ao fim dos tempos. Durante os 3 séculos e meio de escravidão na América, inúmeros teólogos, pregadores e chefes da igreja usaram a maldição de Cã para defender o cativeiro dos africanos. Um exemplo é o jesuíta italiano Jorge Benci. Nascido na cidade de Rimini, Benci embarcou para o Brasil em 1681, com 31 anos, e exerceu diversas funções no Colégio da Ordem na Bahia. Ao retornar a Lisboa, 2 décadas mais tarde, escreveu Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, obra que, publicada em Roma em 1705, o transformaria num dos principais ideólogos da escravidão entre os jesuítas. Benci defendia que o cativeiro era parte e consequência da natureza decaída do ser humano. Benci defendia que o cativeiro era parte e consequência da natureza decaída do ser humano. Um dos efeitos do pecado original de nossos primeiros pais, Adão e Eva, donde se originaram todos os nossos males. Segundo o jesuíta, o pecado foi o que abriu as portas por onde entrou o cativeiro. Os escravos africanos seriam, portanto, herdeiros da maldição de Cã. É a mesma geração dos pretos que nos servem e, aprovando Deus essa maldição, foi condenada à escravidão e cativeiro.
Na filosofia, diversos pensadores iluministas sustentaram a ideia de que o negro seria naturalmente inferior ao branco. David Hume, um dos mais respeitáveis filósofos britânicos do século XVIII, escreveu em 1748: "Eu suspeito que os negros, como em geral todas as outras espécies de seres humanos, sejam naturalmente inferiores aos brancos. Nunca houve entre eles nação alguma tão civilizada quanto entre os brancos. Nenhum grande inventor entre eles, nenhuma arte, nenhuma ciência. Uma diferença tão constante e uniforme não poderia se repetir em tantos lugares e em épocas tão distintas se a natureza não tivesse também uma distinção original entre essas espécies de seres humanos." O cara vive numa bolha e julga todo o resto do mundo a partir da sua interpretação em relação à sua própria bolha. David Hume era um homem do seu tempo. Podemos falar isso a partir do tempo presente, olhando para o passado. Tenhamos empatia, principalmente com os personagens históricos. Alguns anos mais tarde, em 1756, Voltaire, um dos principais ideólogos da Revolução Francesa, afirmava a respeito dos negros: os olhos redondos, o nariz achatado, os lábios sempre grossos, o formato diferente das orelhas, o cabelo encrespado na cabeça e mesmo a sua capacidade mental estabelecem uma prodigiosa diferença entre eles e as outras espécies de seres humanos. O alemão Immanuel Kant escreveu em 1764: "Os negros africanos não receberam da natureza qualquer inteligência que os coloque acima da tolice. Portanto, a diferença entre as duas raças, negra e branca, é muito substancial. A distância no que diz respeito às faculdades mentais parece ser tão grande quanto a da cor da pele." Georg Friedrich Hegel, também alemão e também o mais citado entre todos os filósofos formadores da ideologia racista no século XIX, afirmava que a África não merecia a atenção dos povos ocidentais por ser um continente, na sua visão, sem qualquer contribuição significativa à história do mundo. A falta de controle distingue o caráter dos negros, afirmou no livro A Filosofia da História, de 1837. Essa condição incapacita o desenvolvimento e a cultura. Por essa razão, segundo Hegel, a única essencial ligação que existiu e permaneceu entre negros e europeus é aquela da escravidão. O historiador David Bryan Davis destaca outras motivações mais profundas e de natureza estética e psicológica para o racismo contra os negros africanos durante o regime escravagista. É a conotação negativa sempre atribuída à cor preta em diversas culturas, usada como indicativo de infortúnio, tristeza, maldade e impureza. Na tradição judaico-cristã, a cor branca estaria sempre associada à inocência, à pureza e à santidade, enquanto a cor escura, tecnicamente a ausência de cor, era sinônimo de pecado, perversão e morte. Os textos bíblicos se referem repetidas vezes a uma permanente luta entre os filhos da luz e os filhos da escuridão. Nas obras de arte medievais, demônios de pele negra e traços fisionômicos semelhantes aos dos africanos emergem das sombras para molestar os seres humanos, enquanto os santos são invariavelmente representados com a pele clara dos europeus. Num ensaio publicado em 1837, o pintor francês Jacques-Nicolas Pilote Montabert
lembrava seus colegas artistas que o branco é o símbolo da divindade ou de Deus, ao passo que o preto é o símbolo da escuridão, e a escuridão expressa todos os males. Segundo ele, a cor escura significava o caos, a feiura, o vício, a culpa, o pecado e a má fortuna. A escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo foi a consequência da escravidão. Perfeitamente. A escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo foi a consequência da escravidão. Resumiu o historiador Eric Williams. E chegamos ao capítulo 4, Em Nome de Alá. Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. E entrelaçamos este texto com um arquétipo exemplar e modelar de escravidão no mundo antigo. É o arquétipo do profeta Daniel na corte da Babilônia, exercendo o cargo de primeiro escalão na corte de Nabucodonosor e tendo carreira longeva. Nabucodonosor, Beltesazar, Dario, Ciro. Pois é isso. Maravilha. Bom é acessarmos ao mundo da cultura. Deus nos abençoe e Deus vos abençoe. Amém, amém, amém e amém.